essa confiança, e eu agradeço a Deus, agradeço pela vida dele, pelos irmãos, por poder estar tendo essa oportunidade aqui. Esse trabalho que está tendo início aqui já foi feito na Vila Madalena. Ele é um trabalho de estudo das Sagradas Escrituras. Então, o que nós estaremos fazendo aqui? Nós estaremos aqui fazendo aqui o que o salmista recomenda: escondi a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. Então nós temos que absorver a Sagrada Escritura, nós temos que esconder ela no nosso coração, nós temos que guardar ela no mais íntimo da nossa vida, e nós temos que caminhar em conformidade à vontade soberana de Deus. Como Paulo disse: andeis conforme a lei do Espírito, e o Espírito Santo de Deus foi que inspirou as Sagradas Escrituras, são teopneutos, são sopradas por Deus. Então vamos guardar no nosso coração a palavra de Deus, para não pecar contra o Senhor, para andar em conformidade à lei, à diretriz do Espírito Santo, e para estarmos no centro da vontade de Deus. Vamos fazer isso? Então é isso que estaremos fazendo, começando hoje por Gênesis. Quero abordar aqui o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, destacando os pontos principais, e quero que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração, para que você possa estar absorvendo o ensinamento que ele vai trazer aqui por meio desse instrumento, por meio desse vaso limitado e falho aqui. Mas o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração, eu acredito que você vai poder guardar, vai poder levar para casa hoje 7 lições com relação à criação. 7 lições que o Espírito Santo de Deus comunica ao teu coração nessa noite, relacionada à criação, relacionada ao ato criador de Deus, no qual o Senhor, manifestando o seu poder, trouxe à existência todas as coisas. Então peço para que você, nas próximas ocasiões, traga caderno, traga caneta, anote e guarde isso no seu coração, como foi aconselhado pelo salmista. Vamos caminhar pela Sagrada Escritura, enquanto Deus nos der oportunidade, porque na verdade o Senhor Jesus Cristo está às portas. A qualquer momento a trombeta vai tocar, e o nosso nome Jesus Cristo vai chamar, e aquele que estiver andando em espírito e em verdade vai ter o seu corpo transformado. Os mortos ressuscitarão primeiro, todos nós seremos transformados em corpos gloriosos, e estaremos juntamente com o Senhor Jesus Cristo nos ares, e assim partiremos junto com o Senhor para o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, a ceia do Senhor, aquela que o Senhor Jesus Cristo disse: não tomarei do fruto da vide, até aquele dia que tome convosco no reino do meu Pai. Então, independentemente de interpretações teológicas, escatológicas que possam fazer, eu espero estar com Cristo nas bodas do Cordeiro, e eu quero que você também esteja lá. Então vamos caminhar em conformidade à palavra de Deus, para a gente poder chegar lá, não é? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, o versículo 1. O livro de Gênesis, ou princípio, chamado em hebraico Bereshit, porque o hebraico, o início do texto de Gênesis é Bereshit bara Elohim. Então o hebraico, ele extrai o nome do livro do início, tá certo? Do início da frase que está em hebraico. Então o nome do livro em hebraico toma de empréstimo o início do texto. No princípio criou Deus, ok? Então criou Bereshit. Você tem então o nome do livro em hebraico é Bereshit, e o Gênesis, não sei se você já teve a oportunidade de observar isso, o livro de Gênesis é o espelho de Apocalipse. Você já percebeu isso? Já viu? O livro de Gênesis é o espelho de Apocalipse. Em Gênesis Deus criou todas as coisas. Em Apocalipse Deus recriará todas as coisas. Em Gênesis Deus passeava na viração do dia e tinha um tete a tete com o homem, conversava com o homem cara a cara. Em Apocalipse Deus estabelecerá o seu tabernáculo e tabernaculará juntamente com os homens. Nós estaremos novamente juntamente com ele, como era no Éden. Lá no Gênesis o homem foi criado. Lá em Apocalipse o homem é reestabelecido conforme a natureza original. Lá em Gênesis você tem o estabelecimento da árvore da vida, e que infelizmente o homem perdeu acesso
devido ao pecado. Lá em Apocalipse, o acesso à árvore da vida é restabelecido. Lá em Gênesis, o homem perde a comunhão com Deus devido ao pecado, à desobediência. Ele desobedece à ordem direta de Deus, dando ouvidos à sedução de Satanás, e assim tem a sua comunhão quebrada. Mas lá em Apocalipse, o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação dos séculos reestabelece nossa comunhão com Deus novamente, de modo que nós habitaremos juntamente com o Senhor, e Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Ainda é tempo de chorarmos, ainda é tempo de lamentarmos algumas situações, ainda é tempo de sofrermos alguns reveses, mas nós cremos no Deus que cumpre todas as suas promessas e que enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, no tempo dele, no momento dele. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar caminhando juntamente com o Senhor. Então, peço para que você preste atenção primeiro nesse ponto aqui que vamos destacar. Veja, Gênesis, que é espelho de Apocalipse, é o princípio de todas as coisas, diz, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então já temos uma lição para extrair desse texto aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a lição que nós podemos extrair desse versículo tão pequeno e tão importante, tão fundamental, que a Sagrada Escritura deixa para nós tão claro, como a luz do dia, como o sol do meio-dia. A Escritura diz para você: Deus autoexiste. Mais do que Deus existir, Deus autoexiste. As Escrituras Sagradas, ela não gasta tempo tentando provar para você que Deus exista, tentando provar para você, argumentar com você, construir logicamente um raciocínio pelo qual você chega à conclusão que Deus existe. Não. A Sagrada Escritura já parte do princípio, tá certo? É a premissa da Sagrada Escritura. Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, é uma certeza lógica, é uma certeza fundamental, é algo que está no coração de todos aqueles que não se deixaram levar por argumentações ilógicas, que não estão presos dentro de silogismos criados por filosofias demoníacas, satânicas. É um princípio que está no coração até daqueles que não servem o Senhor em espírito e verdade, mas têm o conhecimento. Deus existe. Não somente Deus existe, Deus autoexiste. Deus, ele tem o poder nas suas mãos, é um atributo incomunicável, a chamada aceidade. Enquanto todos, para existir, precisam de um ato criador de Deus, Deus, ele não precisa de um ato criador de outro ser, porque não há outro ser. Não há Deus fora de mim, como diz o Senhor em Apocalipse. Não há outro como Ele. Então Deus autoexiste. Deus é autor de sua própria existência. Deus é eterno e sempre existente. E tudo que existe depende de Deus, porque Deus é o princípio para todas as coisas. Então é a primeira verdade que a gente está de Gênesis. Inclusive, existe até algumas argumentações filosóficas importantes que é interessante nós observarmos. Nós não precisamos nem de filosofia e nem de teologia para crer em Deus, porque nós temos um relacionamento com Deus. Essa é a melhor maneira de ter um contato com Deus, é ter um relacionamento, porque Deus é uma pessoa. Nós, dentro do âmbito da teologia, somos chamados teístas. O que é um teísta? O teísta crê em um Deus e que esse Deus é pessoal, que esse Deus é um ser pessoal. Ele não é um panteísta que diz que Deus está misturado com todas as coisas. Ele não é um politeísta que diz que existe mais de um Deus. Ele não é ateísta que diz que não existe Deus, que diz que as coisas surgiram por si mesmas. Nós somos teístas. Nós cremos que existe um Deus, e esse Deus é pessoal, e esse Deus se relaciona conosco, diferentemente dos deístas, que dizem: Deus existe, mas não se importa conosco. Colocou o relógio para funcionar e abandonou. Esse é um deísta. Geralmente os filósofos tendem ao deísmo. Não.
O nosso Deus interage conosco e está aqui se manifestando no nosso meio. O nosso Deus passeia no meio dos 7 castiçais, como ele disse para João lá na ilha de Patmos. O nosso Deus recebe a nossa adoração, o nosso Deus recebe o nosso louvor, o nosso Deus se move no nosso coração, o nosso Deus faz tremer o lugar, quando a igreja se reuniu para orar e glorificar o seu nome, apesar das perseguições. O nosso Deus está nesse lugar. Então nós temos um Deus com o qual nos relacionamos. Então a primeira verdade é: o nosso Deus é Deus vivo. O nosso Deus é Deus verdadeiro. O nosso Deus é o Deus que se relaciona conosco. Então, quando você pega a própria palavra existir, tá certo? Ex sistere. A palavra existir e o ex, tá certo? Que é uma das partículas da palavra, que formaram desde o latim, ex sistere. Ex é partir, a partir de, é o ex. E o sistere é tornar firme. A partir de é a ex. E sistere, do latim também, é tornar firme. Então, quando nós olhamos para a afirmação de Deus e ser Ele autoexistente, nós vemos que tudo que foi tornado firme, tudo que passou a existir, tudo que passou a ter uma existência, partiu dele, da origem que é Ele, da origem que é o seu ato criador, da origem que é o seu poder. Então, quando nós olhamos para essa situação, nós olhamos para essa verdade, nós temos a nossa fé renovada, nós temos a nossa fé aumentada. Por quê? Porque tudo que existe foi criado pelo nosso Deus. Como diz lá no Evangelho de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo que foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo, que é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, como eu vou abordar logo em seguida. Jesus Cristo, que participou de toda a criação. Então, se você serve ao Deus que criou todas as coisas, se você adora ao Deus que criou todas as coisas, se você é fiel ao Deus que criou todas as coisas, diga para mim nessa noite, o que é difícil para o seu Deus? Como Jesus Cristo disse mesmo aos apóstolos, para os homens é difícil, mas para Deus nada é impossível. Quando você olha para essa realidade, você vê que os problemas com os quais muitas das vezes você se aflige, você vê que as coisas que te causam angústia, você vê que as coisas que querem atrapalhar a sua caminhada, as coisas que querem atrapalhar o progresso da sua fé, elas ficam muito pequenas, elas ficam muito diminutas. O problema que se apresentava como um leão, como diz a Sagrada Escritura, que o diabo ele se apresenta como rugindo como um leão. Veja, ele ruge como um leão, mas ele não é o leão. O problema, ele superdimensiona de tal modo que a pessoa tem que tomar um medicamento, de tal modo que a pessoa quer se suicidar, de tal modo que a pessoa quer desistir, de tal modo que a pessoa quer parar. Só que diga para mim, que problema é grande diante do seu Deus? O seu Deus criou todas as coisas. O seu Deus é autoexistente. O seu Deus é aquele que esteve no princípio. O seu Deus é aquele que estará no final. Como diz, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele é o único que nós devemos adorar, exaltar, glorificar e temer. Nada está à altura do Deus que você serve, que criou todas as coisas. Confia no teu Deus. Gênesis está dizendo para você, sabe o princípio? O princípio, quando tudo começou, Deus já estava presente antes do princípio de todas as coisas, e Ele criou todas as coisas. O que é esse câncer para o teu Deus? O que é essa AIDS para o teu Deus? O que é essa tuberculose para o teu Deus? O que é essa dificuldade para o teu Deus? O que é essa pobreza para o teu Deus? O que é essa tristeza para o teu Deus? O Deus que criou todas as coisas. Adora, exalta, glorifica, serve, seja fiel
ao Deus que criou todas as coisas, ao nosso Deus. Então, é a primeira coisa pela qual nós devemos glorificar a Deus. Ele criou todas as coisas. Se Ele criou todas as coisas, Ele também é aquele que vai recriar todas as coisas. Ele é autoexistente. Então, a filosofia diz: o existir é aquele que de antemão tornou firme todas as coisas que antes não existiam. A filosofia também fala acerca do estudo ontológico acerca de Deus. O que é o estudo ontológico? É estudar o ser por si mesmo. É estudar o próprio ser. Então, deixa eu ver se eu vou... Anselmo de Cantuária, ele fala acerca dessa análise ontológica acerca de Deus. Ele diz assim: Deus é o ser mais perfeito de todo o universo. Se você olhar para todas as coisas que existem no universo, você vai ver gradações de perfeição. Então tem coisas perfeitas, tem coisas que são boas, são ótimas, são perfeitas. Mas de todas essas coisas encontradas na criação, Deus é a mais perfeita de todas elas. Então, olhando ontologicamente para Deus, podemos dizer que Deus é o padrão. Deus é o pináculo da perfeição. Deus é aquele que está no topo de todas as coisas. Nada está acima de Deus. Ele é o ponto máximo. De Deus para baixo você vê em níveis de gradação, mas Deus é a maior das perfeições. Então a Ele honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Você também pode falar acerca de ato e potência. O que é ato e potência? Para explicar facilmente: você tem o fogo e você tem a panela aquecida pelo fogo. A panela que será aquecida pelo fogo, ela está quente em potência. Ela tem o potencial para esquentar. Se você colocar fogo nela, aí ela esquenta. Então ela pode vir a ser quente em potência. O fogo é ato que antecede o fato dela estar quente. A panela é potência, tem um potencial para esquentar. O filósofo diz: Deus é puro ato, sem uma potência anterior. Deus é que deu origem, Deus é que deu movimento, Deus é que deu sentido a todas as coisas. É isso que o filósofo fala acerca de Deus. Deus é puro ato. Deus é motor não movido. Tudo que se movimenta foi movimentado por uma força maior e anterior. Para pensar nisso, para refletir nisso, para meditar nisso. Tudo que foi movido, tudo que se move, tudo que está em ação, está em movimento, foi movido por uma força maior e anterior. E isso não pode recuar eternamente. Por quê? Se o movimento fosse eterno, ele ia se cancelar a si mesmo. Por quê? Para você ter movimento, você tem que ter variação. Você tem que ter diferenciação. Que aí você pode perceber. Houve variação, então você percebe o movimento. Quando uma coisa se mexe, você percebe. Porque estava aqui e foi para lá. Se a coisa ficar parada, você não a percebe. Então, para haver movimento, tem que haver diferenciação. E para que o movimento ocorra, tem que haver uma força maior e anterior, que vai empurrá-lo. Deus é o motor não movido. Tudo que existe no universo, que está em movimento, que tem ação, foi movido por uma força maior e anterior. E essa força é Deus. Você tem o Deus que movimenta e que dá sentido e que dá vida a todas as coisas. O salmista diz: concedes o teu espírito, concedes o teu sopro, e eles vivem. Tiras o fôlego, e todos eles voltam ao pó. O teu Deus, ele dá vida a todas as coisas. Até aquele que blasfema de Deus, precisa de Deus. Até aquele que duvida de Deus, precisa de Deus. Até aquele que se levanta contra a sua pregação e diz que Deus não existe, e diz que não aceita Jesus como seu Salvador, ele precisa da misericórdia e da graça de Deus. Porque Deus dá chuva para todos. Porque Deus age com misericórdia para com todos. Deus é o motor não movido. Se alguém está em movimento e tem vida, é porque Deus deu. Tem fôlego de vida, é porque Deus emprestou. Esse corpo que nós estamos é emprestado. Ele foi criado pelo próprio Deus, lá no Gênesis, como a gente vai ver aqui também. Deixa eu continuar para a gente poder chegar até a conclusão. Veja, outra questão que eu quero trazer aqui, importante do estudo, é acerca de outras razões, acerca de outros argumentos, que são argumentos teológicos. Eu trouxe aqui argumentos filosóficos. Você também pode falar acerca de Deus com argumentos teológicos. Por exemplo, você tem as revelações de Deus. Deus se revela, Deus se mostra, Deus se apresenta. Deus se revela de uma forma subjetiva,
de uma forma natural e de uma forma especial. Como é que Deus se revela subjetivamente? Deus se revela subjetivamente através da moral, da razão e da emoção. Subjetivamente, Deus se revela a nós através da moral. Por quê? Veja, nós somos seres humanos. A ciência aí está querendo misturar a gente com tudo que é animal, dizendo que a gente é apenas um mero processo evolutivo randômico, ou seja, não orientado. Então a gente está junto com todo mundo aí, né, dentro do zoológico. Ok, então essa é a ciência evolutiva, é a ciência que foi enviesada por certa visão ateísta. Ciência não é necessariamente isso, tá certo? Mas veja, você olha para um ser humano, mesmo um ser humano que está afastado da presença de Deus, mesmo ele tem alguma moralidade. Jesus Cristo disse: mesmo vós sendo maus, veja só, mesmo vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Se o teu filho te pede um pão, você dá uma pedra? Se o teu filho te pede um ovo, você dá uma serpente? Então Jesus Cristo disse: mesmo vocês sendo maus, vocês têm alguma natureza, vocês têm algum resquício da graça, algum resquício da presença, do sopro divino. Algo de Deus está em você. E porque tem algo de Deus em você, você tem alguma coisa que presta. Essa é a questão. Jesus Cristo disse: mesmo vocês sendo maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos. Então você vê a moralidade. Quando uma pessoa age certo, quando uma pessoa faz aquilo que é um bem, quando uma pessoa faz aquilo que vai trazer um benefício para o seu próximo, isso veio de Deus. Isso veio da graça comum. Isso veio do Espírito de Deus, que foi soprado na narina dos homens. Isso veio do resquício da presença de Deus que está dentro daquela pessoa. Tudo aquilo que há de bom no mundo tem origem em Deus. Agora, tudo aquilo que está pervertido tem origem no mal. O mal não é uma criação de Deus. Deus não criou algo chamado mal. O mal é uma perversão do bem. Por exemplo, você tem a luz acesa aqui, ó. Se eu pegar um objeto e tampar a luz, o que vai acontecer? Vai gerar sombra, né? Trevas. Então, as trevas não existem por si mesmas. As trevas não são uma autoexistência. As trevas são ausência de luz. A luz existe. Está escrito aqui: haja luz. Deus criou a luz. As trevas são ausência de luz. É como o ferro. O ferro foi criado por Deus, dentre todos os elementos que foram criados. O que é a ferrugem? A ferrugem é a deterioração do ferro. Assim também é o mal. O mal não é algo existente por si mesmo. O mal é a deterioração de algo que era bom. Quer ver o maior exemplo disso? Satanás. Quem é Satanás? Satanás é o adversário da nossa alma. O próprio nome, Satã, adversário, o diabolos, aquele que lança em rosto. Então, a designação para ele é alguém mau, é alguém que está contra Deus, contra os servos de Deus, contra os filhos de Deus. Pois é, eu digo para você que ele não foi sempre Satanás, ele não foi criado Satanás. Ele foi criado, e aí, olhando para alguns textos, fazendo uma inferência, podemos dizer que ele era o querubim ungido, que foi abordado lá no livro de Ezequiel, naquela profecia de Ezequiel. Então, ele provavelmente era chamado querubim. Ele era um dos querubins, ele era um ser de luz. Só que ele deixou entrar o mal dentro do seu coração, como o próprio profeta disse. E Jesus diz: ele foi mentiroso desde o princípio. Ou seja, quando o mundo começou, quando as coisas tiveram início, ele já estava pervertido na sua mentira. E ele ainda diz: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Então você tem a situação daquele que é o maior referencial de mal. Ele não foi criado para ser mal, ele foi criado bom. Só que ele deu as costas para a vontade perfeita e soberana de Deus. Assim acontece com todos aqueles que dão as costas para a vontade perfeita de Deus nas suas vidas. Eles saem da luz para as trevas. Eles saem do bem para o mal. Então é isso que nós temos que zelar e cuidar da nossa vida constantemente. Por quê? É isso que o inimigo tenta nos enredar. Quando que ele fez isso? Lá no Éden. Como a gente vai estudar no próximo estudo. Quando Satanás se aproxima daquele que estava em comunhão com Deus e cria ali todo o engano, o engodo, para tirá-lo da luz e arrastá-lo para as trevas. Então é isso que nós devemos sempre cuidar, devemos sempre zelar. O homem tem moralidade, por quê? Porque ele foi criado por Deus.
A moralidade do homem é um sinal da existência de Deus. O homem é diferente de todos, homem eu falo de humanidade, homem e mulher. É diferente de todos os seres. Por quê? Somente a humanidade é imagem e semelhança de Deus. Por isso que o cachorro não tem moralidade, por isso que o papagaio não tem moralidade, por isso que as minhocas não têm moralidade. Por quê? Elas não são imagem e semelhança de Deus. Agora Deus, com a sua própria mão, formou do pó da terra, formou o ser humano e soprou nas suas narinas e disse: façamos o homem, a humanidade, o antropo, o ser humano, homem e mulher, a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Você é a imagem e semelhança de Deus. E o diabo quer destruir você a qualquer custo para tentar atingir a Deus. Mas o Espírito Santo de Deus está te trazendo ensinamento para que você zele pela sua imagem, para que você zele pelo seu testemunho, para que você zele pela sua comunhão. E saiba que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra contra o inimigo da nossa alma, aquele que deu as costas a Deus e está em trevas. Mas nós caminhamos na luz juntamente com Cristo Jesus. Ele nos tirou das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, como diz Paulo lá na sua carta. Nós andamos na luz de Cristo. Nós temos discernimento sobre todo o mal, como Paulo disse. O espiritual a tudo discerne, de ninguém é discernido. Por quê? Por causa da luz que está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos as manifestações de Deus: moralidade, racionalidade, inteligência e emoção. Manifestações naturais, o cosmos, como o salmista diz, um dia anuncia outro dia. Você tem esta metáfora falando acerca do movimento do cosmos, que é uma forma de glorificar a Deus, porque fala do seu Criador. Quando os animais agem, quando os animais vivem, quando os animais cantam, quando o sistema se movimenta, está dizendo: nós temos um Criador, nós fomos criados para fazer isso. Nós fomos criados para de dia iluminar e para de noite vir a lua. Por quê? Porque nós temos um Criador. O cosmos fala sobre Deus. O que é chamado aqui na teologia de telos, do grego telos. O que é telos? É sentido. As coisas têm um porquê. As coisas têm um para quê. As coisas têm um sentido. Elas não estão aí aleatoriamente. Você tem, por exemplo, dentro do ser humano, um sistema biológico que funciona. Um homem com uma mulher se juntam, se casam, tornam-se uma só carne. Dessa união entre homem e mulher, o que vai ver? Os filhos. Não vem um cavalo, um ser humano se une com outro ser humano, nasce um cachorro. Não, por quê? Porque as coisas têm sentido, porque as coisas têm ordem. E quem deu essa ordem? Deus. Foi Deus que escreveu dentro do cromossomo humano a ordem que ele tem que seguir. As coisas têm telos, as coisas têm ordem. E quem deu ordem foi o seu Deus. O seu Deus é aquele que põe ordem em todas as coisas. É aquele que traz organização e traz ordenança e traz autoridade para que tudo aquilo que existe funcione. Então você tem racionalidade, moralidade, como falei, o cosmos e a revelação especial acerca de Deus. O que é? A Sagrada Escritura. Quando Deus ele revela de si mesmo a sua verdade, ele revela de si mesmo a sua palavra, ok? Como Cristo disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Como o salmista diz: lâmpada para os meus pés é o que? A tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, inspirada, soprada por Deus, teopneustos, é a boca de Deus falando com você. É a profecia máxima. Você não tem que correr atrás de profeta, você não tem que correr atrás de revelação, você não tem que correr atrás dessas pessoas que se manifestam por aí em rádio e em outros lugares. Você tem a palavra de Deus, que é a boca de Deus aberta falando com você. Você dobra os seus joelhos e pede para que o Espírito Santo de Deus te ilumine. E o Senhor fala com você através da sua palavra, como Ele já falou comigo. Como Ele já me trouxe consolo, como Ele já me trouxe exortação, através da sua palavra. A palavra de Deus é a revelação especial acerca do Senhor. Quero trazer, deixa eu ver aqui o tempo, ainda dá, vamos lá. Segunda lição, ou segundo ensinamento, que a gente vai tirar aqui em Gênesis capítulo 1 ainda. Dentro ainda de Gênesis 1:1, eu afirmo a você,
Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Dentro de Gênesis 1:1. Veja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse texto aqui no hebraico é Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. No princípio criou, está no singular. Mas Elohim, no hebraico, ele está no plural. Sabia? Que Elohim, que se torna o nome de Deus, conforme Gênesis 1:1, ele está no plural. Esse im do final é o plural do hebraico, é o S para nós, né? No princípio criou deuses, seria isso. Só que o criou está no singular, afirmando que foi um ser que criou. Só que esse ser, ele é chamado no plural, Elohim. Então você tem alguns nomes para Deus. Você tem Elohim, você tem Iavé, ok? Você tem Adonai, que é Senhor. Você tem alguns nomes para Deus. Dentre os nomes, o nome pessoal de Deus, como Deus se revela, Iavé, que é o tetragrama, que dizem que não temos a pronúncia correta dele, por isso que os judeus evitam pronunciá-lo, para não pronunciá-lo errado. Mas entende-se Iavé. Deus se revela como Iavé. Deus se revela como El Shaddai para Abraão. Deus se revela como Elion para Melquisedeque. E Deus se revela aqui como Elohim. Elohim, ou seja, plural. E por que esse plural? Sendo que criou, o verbo criou está no singular, falando acerca de uma pessoa. Mas quando vai abordar a pessoa, é no plural. É Elohim, é deuses. O judeu diz o seguinte: como ele não crê na Trindade Divina, como ele não crê no Senhor Jesus Cristo, qual a desculpa que ele dá? Isso aqui é um chamado plural majestático. Para Deus ser mais importante, você dá um plural para ele, chama ele de Deus, para dizer que ele é um ser diferenciado dos outros. Então foi uma desculpa que eles colocaram, que eles encaixaram aqui para tentar sair do problema. Mas quando você olha para a revelação progressiva da Sagrada Escritura, você vai encontrar a resposta. A resposta quem te dá não sou eu. A resposta quem te dá é a Sagrada Escritura. Aí eu peço para você, anota aí para você ler em casa, Mateus 28:19. Mateus 28:19, o que que diz? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito, ou seja, plural, não é? Muito bem, vamos para outro plural. 2 de Coríntios 13:14. 2 de Coríntios 13:14. Olha outro plural aí, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo, olha aí, coisa extraordinária, a bênção apostólica, hein? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Então você tem a segunda carta de Coríntios 13:14, a bênção apostólica. O texto de Mateus, onde Jesus diz para batizá-los em nome de quem? Pai, Filho e Espírito Santo. A bênção apostólica de 2 de Coríntios 13:14 também fala acerca da graça de Cristo, amor de Deus e consolação do Espírito Santo. E você tem outros textos também, onde você tem muito clara a manifestação da Trindade Divina. Quer ver outro? Mateus 3:16-17. Mateus 3:16-17. Olha o que diz, ó. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram. Olha aí que coisa extraordinária. Jesus encarnou, está aqui como servo, saindo das águas, depois de ser batizado por João. João diz: eu que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus diz: para que se cumpra toda a justiça. Então vai e é batizado por João. Sai logo da água. Enquanto ele está saindo da água, olha o que acontece. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Olha outra situação. E uma voz dos céus que disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Aqui cai por terra, tá certo? O chamado modalismo. O que é o modalismo? O que é o monarquianismo, tá certo? E também acaba entrando também pelo modalismo. O que é isso? É um tipo de afirmação herética que diz que existe apenas Jesus. No caso da Voz da Verdade, o grupo que o pessoal gosta de cantar as músicas deles, eles são
eles têm uma afirmação herética negando a Trindade. Então eles dizem, olha, o que acontece é que Jesus, que é o único Deus, ele às vezes faz o papel de pai, às vezes ele faz o papel dele mesmo, de Jesus, e às vezes ele faz o papel de Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele brinca de ser o pai, ele brinca de ser ele mesmo, e ele brinca de ser o Espírito Santo de Deus, enganando as pessoas através desses meios. Então essa é uma afirmação herética acerca da Trindade, acerca de Deus. Outra afirmação herética que existe é das Testemunhas de Jeová. O que eles dizem? Existe apenas Jeová. Existe apenas Jeová. Jesus é um Deus, como eles colocam. Lá em João 1:1, eles abrem um colchete e colocam assim: e era um Deus. O que é esse tal desse um Deus? É como que um Deus inferior ao Deus Jeová. Então ele diz, ó, existe Jeová, Jesus é um Deus inferior. Então os testemunhos de Jeová são politeístas, tá? Porque eles creem que existe um outro Deus fora de Deus, que Jesus é esse tal de um Deus. E outro, eles dizem, o Espírito Santo é uma força ativa, não é uma pessoa. O que é uma força ativa? É o que aconteceu quando você ligou o interruptor, acendeu a lâmpada. É a energia que passa pelos fios. Isso é uma força ativa, é uma força impessoal, uma força cega, que obedece ordens. Então eles dizem, o Espírito Santo é uma força ativa. Quando você assim o faz, você está correndo um grande risco de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Você está muito perto disso. Então é uma heresia de perdição. É uma heresia de perdição. Quando Pedro, falando com Ananias e Safira, diz assim: não mentiste a homem, mas mentiste a Deus. Falando acerca de quem? Do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Jesus Cristo diz, é para batizar em nome de quem? Pai, Filho e Espírito. Por quê? O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Paulo diz, a bênção apostólica é a graça de Cristo, é o amor de Deus e a consolação do Espírito. Porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Prova, Bereshit bara Elohim. Elohim plural. Por que plural? Porque é Pai, porque é Filho e porque é Espírito Santo de Deus em todo o ato criador. Então aqui você tem um entendimento. Por que é Elohim? Por que está em plural? Porque aqui é Pai, Filho e Espírito Santo. Quer ver mais outra? Lá em Deuteronômio, eu não vou lembrar o texto agora, mas é o Shema Israel. Bendiga, ó Senhor, bendiga, ó Israel, teu Deus. O Senhor é teu Deus, o Senhor é um. Quando Moisés escreve esse texto lá no Deuteronômio, dizendo que o Senhor é o teu Deus, o Senhor é um, o termo um que está aplicado ali no Shema Israel é errado. Um que está escrito ali no Shema, o termo em hebraico é errado. O que é errado? Errado é uma unidade composta. Sabe quando foi aplicado errado em outro momento da Sagrada Escritura? No texto que a gente vai ler daqui a pouco. Quando Deus diz assim, ó, o homem se juntará com a mulher e serão ambos uma só carne. Serão ambos errados. Ou seja, uma unidade composta. É como você compra uma caixa de palito de fósforo. Você compra uma caixa. Quantos palitos vem? Eu nunca vejo o número lá para dizer. Acho que é uns 20, uns 40, não sei. É uma unidade composta. Então, aonde você tem o texto do Shema de Israel, onde diz que o Senhor é um, ali é aplicado errado. E errado é a unidade composta. Por que é unidade composta? É um Deus. Entendeu? É um Deus. Uma essência. É uma só essência. É um Deus. Mas são três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas. Mas três pessoas que compartilham uma mesma essência. O que o Pai sabe, o Filho sabe. E o Espírito também sabe. O que o Espírito Santo de Deus tem poder para fazer, o Pai também tem. E o Filho também tem. O que o Filho de Deus se prontificou a fazer, o Pai concorda. E o Filho, o Espírito também coopera. Os três estão na mais perfeita unidade que o universo inteiro não pode ver. Porque eles têm uma mesma essência. Então você foi salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo, mas foi o amor de Deus que enviou o seu Filho para morrer por você na cruz do Calvário, e é o Espírito Santo de Deus que vai conduzir você ao longo de toda essa caminhada, para que naquele dia você se encontre com o Deus triuno,
com o Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Essa é a revelação. O que nós temos aqui diante de nós é uma revelação. Eu não teria a loucura e a petulância de dizer que eu te expliquei Deus, porque eu não posso te explicar. Se eu pudesse te explicar Deus, não seria Deus. Aí seria um ser humano. Como você falar, vou falar acerca de um político, vou falar acerca de Camões. Aí eu vou pegar as obras de Camões, vou pegar dados acerca de Camões, a cidade dele, a história dele, a biografia dele. Aí eu vou dizer, vou falar para você tudo sobre Camões. Por quê? Camões é um homem e é limitado. Deus não é um homem. Deus não é limitado. Então eu não posso te explicar Deus. Eu posso glorificar a Deus juntamente com você e declarar a Sagrada Escritura e dizer: eu creio nesse Deus, eu sirvo a esse Deus, eu adoro a esse Deus, eu glorifico a esse Deus, eu recebo a esse Deus que está além da minha explicação, está além do meu entendimento. Para caminhar para o final, meu Deus do céu, o tempo. Você tem aqui outras verdades. Sim, obrigado. Você tem aqui outras verdades que eu quero declarar. Deus é ordeiro. Como é que a gente sabe que Deus é ordeiro? Você vê toda a ordem da criação. Esse estudo aqui, eu inclusive quero deixar para vocês também. Vou compartilhar com vocês esse estudo aqui que eu fiz. Veja, Deus é ordeiro. Só que Deus, ele segue a sua própria lógica. Então veja, Deus criou, tá certo? A luz, primeiramente, Deus disse: haja luz. Ok, Deus criou a luz. Deus criou as águas da terra e as águas que estão na atmosfera, que é o vapor. Deus criou a vida na terra, os vegetais, e cada um conforme a sua espécie. Veja que cada ser segue conforme a sua espécie. Nenhum deles atravessa a barreira da espécie. Inclusive, nós não temos nenhum problema com a chamada microevolução. O que é microevolução? A microevolução é a situação na qual os seres se adaptam ao meio. Você vê, por exemplo, pássaros. Quantos tipos de pássaro existe no mundo? Obrigado. Quantos tipos de pássaro existe no mundo? Um tem um bico mais comprido, outro tem um bico mais curto, outro tem um bico pontudo, outro tem um bico assim, assado, as penas maiores, as penas menores. Uns não voam, uns têm a sua pele mais adaptada ao frio, outros têm a pele mais adaptada ao calor. Por quê? Chamadas adaptações. Nós não temos problema nenhum com adaptações. Deus criou as aves, e as aves, conforme vão fazendo todo o seu processo migratório, elas se adaptam aos lugares. Agora, uma coisa diz: cada um conforme a sua espécie, cada um dentro da sua espécie. Pássaro é pássaro, cachorro é cachorro, tá certo? Jacaré é jacaré, cada um dentro da sua espécie. Então Deus é um Deus de ordem. Agora, claro, o inimigo, atentando contra a verdade de Deus, ele sempre vai querer negar aquilo que a palavra de Deus afirma. Então, uma das formas dele trazer essa negação, como ele fez no Éden, o que ele fez no Éden com Eva? Ele pega a verdade de Deus e distorce. Deus disse: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer de todas as árvores. Você tem a situação na qual todas as árvores estão disponíveis, até a árvore da vida, só não esta, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus permite que fique ali, porque Deus quer ver obediência verdadeira. Não existe obediência verdadeira se não houver possibilidade do erro. Como é que você vai acertar se você não tem a chance de errar? Então Deus diz: vai ficar aí, e eu quero ver você obedecer livremente, de uma forma livre, de uma forma espontânea. Então você tem a situação na qual, quando o inimigo chega para tentar Eva, ele diz: você não pode comer de nenhuma. Aí quando ele diz: você não pode comer de nenhuma, ele diz: não, eu não posso comer nem tocar. Pronto, aí entra o acréscimo. Deus tinha dito para Adão: não pode comer. Tocar já está pressuposto, mas aí ela já vai trazer um acréscimo. E é no acréscimo onde ele trabalha, onde ele consegue um gancho. Então você tem que tomar cuidado com a astúcia do inimigo, distorcendo as coisas de Deus. O inimigo sempre trabalha dessa forma. Ele pega algo que Deus nos deu, ele pega algo que Deus nos revelou, ele pega algo que Deus nos entregou e ele distorce. Aquilo que era bênção, ele faz parecer maldição. Aquilo que era fácil, ele faz parecer difícil.
Por quê? Aquele que serve a Cristo em espírito e em verdade, não tem compromisso com o mundo, não tem compromisso com o pecado. Tem nojo do pecado, tem ojeriza do pecado. Mas quando o inimigo vai trabalhando na nossa alma, ele vai fazendo a gente desejar aquilo que é bolota de porco. Aquilo que o filho pródigo estava desejando era descartado pelas pessoas. Mas ele olha para aquilo e tem vontade. Por quê? Porque ele está se deixando levar pela influência maligna. Assim também é Satanás contra mim, contra você. Mas o Espírito Santo de Deus nos vacina contra a sua ação nesta noite, trazendo a nós a Escritura Sagrada e mostrando a nós as suas estratégias. Então você tem aqui a segunda verdade que eu trouxe para você, que é: Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Outra verdade que eu quero trazer, que eu estava já abordando: Deus é ordeiro. Deus, ele é aquele que detém na sua mão toda a autoridade para trazer toda a ordem, para colocar aquilo que estava caótico em ordem. Como diz no próprio texto que estávamos lendo aqui, as coisas estavam sem forma e vazias, estava caótica. E aí Deus, através do seu poder, da sua autoridade, o que ele vai fazer? Ele vai criar, mas ele também vai ordenar. E é interessante porque essa verdade a gente tem que trazer para a nossa vida. Deus, ele não trabalha no meio de confusão. Deus, ele não trabalha no meio de improviso. Deus não trabalha com gambiarra. O Senhor Jesus Cristo, quando abordava as pessoas que iam até ele não fazia gambiarra. Ele trazia cura. Ele trazia libertação. Ele trazia revivificação para aqueles que estavam mortos. E ele dizia assim: vai, não peques mais, para que pior não te aconteça. Esse é o Deus que na minha vida trabalha e que põe tudo que estava em caos em ordem. Que Deus entre na tua vida e traga ordem a todas as coisas. Que Deus entre na tua vida e traga a criação, aquilo que você precisa, através da palavra que somente Ele tem, a palavra de criação, chamando à existência aquilo que ainda não existe, mas que Ele tem autoridade e tem poder de trazer na tua vida. Veja, Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que nos fez para governar. Eu vou citar o texto aqui, você lê em casa. Gênesis 1, 26 ao 31. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Maravilhoso. Então, quando você tem esse texto, Deus, ele está dizendo: primeiro, você foi feito à minha imagem e à minha semelhança. Tá certo? Selen e Demude, se eu não me engano. A minha imagem, a minha semelhança. Para quê? Para governar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. Nós fomos feitos por Deus para ser imagem de Deus. Agora nós temos que nos perguntar para nós mesmos: nós estamos refletindo a imagem de Deus na nossa vida? Quando alguém olha para mim e para você, o que ele vê? É uma pergunta séria para nós fazermos nessa noite. Por quê? Nós estamos abordando o livro da criação. No livro da criação você tem um parâmetro de Deus. Aquilo que o profeta vai falar lá na frente sobre o prumo. O que é o prumo? Que o profeta vê, não sei se, acho que foi Jeremias que viu. Deus com um prumo, não, foi Ezequiel. Deus com um prumo, medindo. O que é o prumo? O prumo é a medida. O prumo é o parâmetro. Deus tem um parâmetro para as coisas. Você não pode fazer do jeito que você quiser. Tem que seguir a ordem de Deus. Se você segue a ordem de Deus, funciona. Dá certo. Se você segue a sua ordem, não dá certo. Como Deus diz lá em Isaías: os meus pensamentos são mais altos que os vossos. Bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós, de paz e não de guerra, de bem e não de mal. Vamos seguir o padrão de Deus? Vamos seguir a métrica de Deus? Ele diz: eu te fiz conforme a minha imagem e a minha semelhança. Para quê? Para governar, para reinar. Governe sobre o quê? Sobre a sua vida. Governe sobre o quê? Sobre a sua língua. Como Tiago disse lá na carta dele, que é um pequeno membro, mas ele é como um pequeno fogo que pode incendiar toda uma floresta. E ele fala acerca dos navios, que mesmo sendo grandes, são dominados por um pequeno leme. O capitão vai lá e vira para cá. Aí um pequeno mecanismo dentro das águas vira, e toda aquela embarcação toma outro rumo. Assim é a tua língua, assim são as suas palavras. Deus te disse: você é a minha imagem e eu te fiz para governar. Não é para você perder o controle, não é para você perder o domínio, é para você ter domínio próprio, é para você governar, é para você ter autoridade, e é para as pessoas olharem e ver Deus na sua vida.
Então esse princípio a gente precisa absorver. Nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus nos fez para governar. Em Gênesis 2, 1 ao 4, o que nós temos? Deus cria, nessa ocasião aqui, Deus estabelece o repouso. Deus estabelece o repouso. Deus estabelece o sábado. Diferentemente da abordagem da Adventista do sétimo dia, que diz que o sábado é um meio de salvação. Nós não cremos nisso. O sábado não é um meio de salvação. A salvação é unicamente através da pessoa bendita de Jesus Cristo. A salvação é através da pessoa bendita do Senhor. Nós somos salvos pela fé, mediante a graça de Cristo Jesus. Então a salvação é só através dele, de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, como disse o Senhor Jesus Cristo. Mas o que é o sábado, biblicamente falando? Sábado é repouso. Sábado é descanso. Deus criou todas as coisas e no sábado descansou de toda a sua criação. O que se descansou? Deus se cansou? Não. Rapidamente, essa é uma linguagem chamada antropopatismo. O que é antropopatismo? Antropo, humano, patem, sentimento. É atribuir um sentimento humano a Deus. Por quê? Eu não posso falar de Deus na linguagem de Deus, porque eu não sei. Eu sou limitado, eu sou humano. Então o que eu faço? Eu atribuo a Deus imagens humanas. O pé de Deus, a mão de Deus, o olho de Deus. Por quê? É uma imagem humana colocada em Deus para eu poder falar acerca de Deus, na minha limitação. Para um ser humano falho e defeituoso, limitado. Então esse é um chamado antropopatismo. Deus descansou. Deus estava cansado? Não. Deus cessou a sua atividade criadora. Deus estabeleceu o quê? O descanso. Então o único descanso que a gente encontra, pegou essa mensagem do Espírito Santo de Deus, o descanso não é o dinheiro. O descanso não é a pessoa em quem você confia. O descanso não é a casa que você tem lá um monte de alarme e se enfia lá dentro e tranca as portas. O descanso não é a conta bancária que você tem. O descanso não é o emprego que você tem. O teu descanso é Deus. O teu descanso é o teu Criador. O teu descanso de tal maneira que Jesus Cristo disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Ainda que você esteja passando no vale da sombra e da morte, você pode descansar em Deus. Ainda que você esteja passando por privações, como Paulo disse, que todo poder, como ele diz, a palavra, o versículo está quase vindo, vamos lá. Tudo posso naquele que me fortalece. E antes dele dizer, tudo posso naquele que me fortalece, exatamente, o que ele diz antes? Sei ter abundância, mas sei também passar privação. Sei passar por perseguição, sei passar por necessidade. E tudo foi provado, tudo foi testado. Tudo posso. Tudo posso o quê? Tudo posso atravessar esse vale. Tudo posso atravessar esse deserto. Tudo posso vencer essa luta. Tudo posso passar por essa afronta. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Como Cristo disse, a minha graça te basta, o meu poder se mostra mais forte na tua fraqueza. Por quê? Ele tem descanso em Deus. Pega essa lição para a tua vida. O teu descanso é o teu Deus. O teu descanso é o teu Deus. Para encerrar, que eu já estourei o tempo, não sei se o pastor vai me dar mais oportunidade. Veja só, sétima lição, Gênesis 2, 16 a 25. Gênesis 2, 16 a 25. Sexta lição e sétima lição. A sexta lição é Gênesis 2, 15, Gênesis 2, 5 ao 15. Gênesis 2, 5 ao 15. O que você tem nesse trecho aqui? Deus plantou um jardim. Deus plantou um jardim. E o que Deus fez nesse jardim? Colocou o homem. Tá? Para que colocou o homem ali? Para o cuidar e zelar. Tudo aquilo que Deus faz tem propósito. Jesus Cristo disse: pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal, para gastar com vosso próprio deleite. Lembrando-se do que João alertou acerca da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Então, a nossa ação, muitas das vezes, ela é contaminada por isso. Concupiscência dos olhos, prazer desenfreado, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, sentimentos e soberba da vida, onde a gente acha que é dono do nosso próprio nariz. Então muitas vezes você chega diante de Deus pedindo algo para quê? Para satisfazer
suas próprias concupiscências, ou seja, seus próprios deleites. Jesus disse, não vai receber. Não vai receber, por quê? Porque tudo que Deus faz tem propósito. Gênesis capítulo 2, versículo 5 ao 15, o Senhor plantou um jardim. Quando o Senhor plantou o jardim, o Senhor colocou abundância no jardim. Naquele jardim tinha de todas as árvores agradáveis, disponíveis, com frutos maravilhosos. Deus não faz coisa pouca, Deus faz para transbordar. Deus faz para transbordar. Só que tudo que Deus faz é para a honra e glória do seu santo nome. Deus pode te enriquecer, Deus pode te fazer grande, Deus pode te dar os tesouros, abrir os tesouros da terra. Por quê? Minha é a prata e meu é o ouro, como Deus disse. Mas tudo que Deus fizer tem propósito. Quando Jesus Cristo disse, né, a bênção recalcada, sacudida e transbordante. Por que a bênção é transbordante? Porque aquele que é abençoado por Deus, ele nunca consegue ser abençoado só ele. Jesus Cristo não apoia acumulador. Todos aqueles que são abençoados por Deus são pessoas que transbordam. O que é transbordar? A bênção chega em você e atinge todos que estão à sua volta. Atinge seus parentes, atinge seus vizinhos, atinge aquele que estava perseguindo você, atinge as pessoas que servem a Deus junto com você. A bênção de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. Por quê? Porque tudo que Deus faz tem propósito. Deus plantou um jardim, colocou todas as árvores e colocou Adão para cuidar. Assim também a bênção de Deus na minha e na sua vida. Ele nos abençoa, mas nos abençoa para nós cuidarmos, para nós zelarmos, para nós glorificarmos a Deus. Para nos ostentarmos? Não, para glorificar a Deus através da nossa vida e para darmos testemunho do poder e da magnificência de Deus. Veja só, 7, para encerrar, Gênesis 2, 16 a 25. Deus dá ali ordenanças. Você quer andar com Deus? Você tem que entender qual é a sua posição e qual é a posição de Deus. Jesus Cristo disse: se vós quereis ser meus amigos, tem que fazer o que eu mando. Para ser amigo de Jesus, você tem que entender que Ele é o Kyrios, que Ele é o Senhor e nós somos os servos. Jesus Cristo não nos trata como servo, nos trata como filho, mas semelhante a Paulo, semelhante a Pedro, semelhante a Tiago, que nas suas cartas, a primeira designação que eles deram a si mesmos, nas suas cartas, eles não colocaram lá apóstolo, doutor, mestre, não, nada disso. Eles colocaram no início das suas cartas, Paulo Rodulos, Paulo o escravo, Pedro o escravo, Tiago o escravo, eu o escravo. Paulo diz: apresentai-vos a Cristo como escravos para a salvação, para não ser escravo do pecado para a condenação. Eu me apresento diante de Cristo como escravo dele, mas Ele me trata como filho. Coisa maravilhosa, né? E aí você tem a situação na qual o Senhor nos dá ordens. E será que você está pronto para obedecer? A primeira ordem que Ele dá: você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Ele não vai tirar a árvore, Ele vai deixar aí. Do jeito que Ele vai fazer lá na frente com Paulo: eu não vou tirar o espinho, vai ficar aí. Ah, mas machuca. Não, mas é para machucar mesmo. Ah, mas é humilhante. Ele fala: mas é para humilhar mesmo. Mas me gera problemas e dificuldades. Ele fala: eu te dou graça. Eu não vou te dar privação. Eu não vou te colocar numa redoma de vidro. Eu não vou fazer com que você passe de uma outra forma. Não, eu vou te dar graça para você passar no meio dessa provação. Eu vou te dar graça para você suportar esse espinho. Eu vou te dar graça para você ser obediente. Ser obediente sem alguém estar vigiando você. Era só Adão. Depois Eva. Adão e Eva. E eles e Deus somente. E Deus disse: não comam. Enquanto ele obedeceu, Deus esteve com ele, conversando na viração do dia. E hoje, mesmo que no primeiro Adão todos tenham caído, Paulo diz: no segundo Adão, chamado Jesus Cristo, nós somos restaurados. Naquilo que Adão caiu, Jesus Cristo nos dá capacidade para nós sermos obedientes até o fim, e nós chegarmos até as mansões celestiais. Adão caiu, mas o segundo Adão nos levantou, chamado Jesus Cristo. Nós somos obedientes na pessoa bendita de Jesus Cristo. Por isso que Paulo disse: você por si mesmo não consegue, você é desobediente, você é pecador. Então eu vou te dar uma dica de ouro para você.
Apresente-se diante de Cristo como escravo. Escravo de Cristo para a salvação. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Não sou dono da minha vida, meu dono é Jesus Cristo. Não sou dono da minha história, quem determina é o Senhor Jesus Cristo. Inclusive ele disse: aqueles que são espirituais, o Espírito Santo ouve, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que serve ao Senhor e anda conforme o seu Espírito. Deus disse: é para obedecer, não comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, e é para formar uma família. Aquele que está em obediência a Deus frutifica, tem fruto, gera, produz, como Cristo disse: eu sou a videira verdadeira e vós sois a vara. Quem está em mim dá muito fruto. Assim também Adão em relação a Eva. Deus os uniu para que eles multiplicassem e se desenvolvessem. Falando espiritualmente, nós também temos frutificado na presença de Deus. Nós também temos gerado. Paulo tinha muitos filhos na fé. Timóteo era um, Tito era um, Silas era um. Quais são os seus filhos na fé? Quantos você tem gerado na presença de Deus? Quanto você tem trazido para a presença de Deus? O Senhor te dá uma ordem hoje: obedeça a Ele de uma forma livre, sem ninguém estar policiando você. Obedeça a Ele. E outra, gere frutos na presença de Deus. Que o Espírito Santo de Deus te dê sabedoria, que o Espírito Santo de Deus te dê direcionamento, e que estas 7 lições fiquem no teu coração, para que você possa compartilhar e possa continuar caminhando na presença de Deus. Eu peço desculpa por ter estourado o tempo e agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Estamos de pé. Vamos voltar aos nossos lares nesse valioso